Queria trazer um ponto que é muito importante para mim, eu acho que muitas pessoas se pegam nessa dificuldade de entender. Qual é a diferença entre obediência e respeito? Porque tem uma frase do seu livro que me marcou que você diz: a meta é que a criança se sinta acolhida até que compreenda, não que sinta medo até que obedeça. Sim. Por que o medo não funciona? E qual que é essa diferença entre eu fazer o meu filho me obedecer e eu fazer o meu filho me Então, respeitar? para ver que o medo funciona. O medo Em funciona. detrimento da criança. Não, funcionar funciona. Se eu chego e ameaço... Sim, Aliás, sim. funciona com uma facilidade ímpar. Porque eu sou muito maior do que minha criança, muito mais forte, tenho mais experiência de vida, engrosso a voz. Gente, é só Sim. eu existir que eu consigo dar medo na minha criança. Mas assim. o medo já é uma violência. Exatamente, né? E assim, a ideia é que a criança consiga se sentir tão acolhida e tão segura nessa relação que ela é quase que assim, eu preciso conquistar a confiança da criança. É desse lugar. Eu tenho uma analogia que eu gosto de usar, que é assim, qual que é a diferença de obediência e medo? Obediência é, você tá dirigindo, aí você tá lá, aí você vê uma placa. Aí ela fala 50 km por hora é a velocidade máxima. Aí você é obediente, você fala assim, bom, tá, eu tenho que obedecer essa regra, porque senão eu levo multa. Ou seja, por uma consequência, eu não vou exceder. Ou então, eu vou olhar, falar assim, não tem ninguém vendo? Eu não vou obedecer coisa nenhuma, vou embora. Mas eu dependo de um fator externo, que esse fator vai me dizer se eu vou ou se eu não vou. Se tiver polícia, não vou obedecer. Agora, responsabilidade, como que é? Eu tô vendo a placa e falo assim, ok, você tá falando que tem que andar 50, então significa que esse trecho demanda essa velocidade para promover segurança minha e das demais pessoas. Então eu vou respeitar essa regra porque alguém que deve ter estudado sobre trânsito entende que assim a gente vai se manter seguros. E como que desenvolve responsabilidade nas crianças? Aí que vem aquilo que talvez muitos sentem a dificuldade na educação positiva e na educação não violenta, que é, você vai precisar conversar pra caramba. Muitas vezes você não vai ter vontade, você vai ter vontade de chutar o balde e falar assim, que saco, só faz o que eu tô falando. Mas aí você vai precisar dar um passo atrás, se regular, cada um com seus sentimentos, e falar assim, é muito fácil amar meu filho, só quando ele é bonzinho. É muito fácil e conveniente tratar meu filho bem, só quando ele é facinho, quietinho, obedientezinho. É muito fácil pra gente amar e tratar nossos filhos com dignidade só quando eles são colaborativos. Sim. E aí eu preciso dar um passo pra trás, 2, 3, 4, quantos forem necessários pra falar assim, ok, agora eu dou conta de conversar. E aí as pessoas ficam tão assim, ai, como é que... Ai, mas a educação assim não é muito permissiva. Ai, porque daí a criança faz o que ela quer. Gente... Esse é o medo. Eu vejo muito isso. Assim, quando eu comecei a ler os livros de vocês, eu pensei... Eu comecei a ler logo que a minha filha nasceu, né? Porque eu pensei, eu quero ser a mãe perfeita, eu quero educar com respeito, eu nunca vou gritar, eu era a mãe perfeita, até me tornar mãe. Tem essa frase, não sei de quem é, mas ela é maravilhosa. E aí, não, que eu nunca vou gritar, eu nunca vou perder a paciência, eu vou ser minha filha, e aí na prática não é exatamente isso, mas o fato de eu ter conhecido o trabalho de vocês, eu acho que me faz uma mãe um tiquito mais calma, porque eu sempre penso, quando eu tô perdendo a paciência, eu falo, calma, eu sou adulta, tudo que vocês falam, sabe? Eu também já li vários livros de comunicação não violenta, do Marshall. Então, assim, é uma coisa que eu tento colocar, e mudou a minha vida. Aprender a ler esses livros e aprender essas coisas mudou a minha relação com as outras pessoas, fez muita diferença na minha vida, e eu quero que isso faça diferença na vida da minha filha.